Bom dia, nossos alunos, bom dia toda a comunidade escolar, né, professor Alex? Nós estamos aqui novamente para dar continuidade a Migrações Parte 2. Sou a professora Patrícia Marchi. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, comunidade escolar de Guajará-Mirim, Nova Mamoré e região. Espero estar sendo assistido e ouvido por uma grande quantidade de alunos, tanto do ensino fundamental como do ensino médio, não somente de nossa regional, da representação de ensino aqui de Guajará-Mirim, Nova Mamoré e região, mas também de todo o estado de Rondônia, que estejam acompanhando essa live, esse aulão, essa conexão aulão da Coordenadoria Regional de Ensino de Guajará-Mirim. Isso, esse projeto tão bacana e importante que partiu da Coordenadoria Regional de Ensino de Guajará-Mirim, junto com a SEDUC, para poder fortalecer o ensino nesse ano atípico, nesse ano de pandemia. Esse assunto é um assunto muito relevante, um assunto que sempre cai no Enem todos os anos, migrações, tanto dentro de geografia como de história e sociologia. Então é um prazer estar de volta com vocês com a parte 2 de nossa aula sobre migrações. É muito bacana nós estarmos aqui falando sobre migrações, sobre um tema que é muito cobrado, tanto no Enem quanto no ensino fundamental, porque isso vai fazer parte da formação de vocês, galera. Então, só para recapitular, nós falamos na outra aula sobre os conceitos de imigração, né, professor? Isso. Falamos e definimos a diferença entre refugiado, entre exilado político, e nós, além de fazermos essa definição, nós estamos colocando para vocês e pautando a importância desse movimento de deslocamento populacional na nossa contemporaneidade, no século XXI, e muito antes do século XXI, o ser humano se desloca, né? E também a importância financeira desse grande número de pessoas pelo mundo, né, professor? É isso mesmo. É importante lembrar que mesmo nossa aula sendo uma aula contemporânea, nós fazemos a exploração geográfica, sociológica, econômica desse assunto tão importante, mas nós não podemos esquecer que nós somos professores de história. Então, esse processo migratório é um processo inerente à formação da humanidade. Ele vem desde 4,5 milhões de anos atrás, quando começa na África, através do Australopithecus afarensis, e se espalha pelos 5 continentes de uma forma lenta, gradual, mas contínua, sempre na busca por alimentação e melhores condições de vida. Foi dessa forma, migrando e buscando condições de moradia adequada e alimentação e proteção, que nós conseguimos nos perpetuar em cima deste vasto planeta Terra. E é a partir disso que nós estamos conceituando para vocês o deslocamento populacional de maneira geral, né, professor, na aula anterior, e agora nós vamos focar de maneira mais específica na América e na África, que são 2 continentes que têm uma grande similaridade, principalmente aqui na nossa grande América e na nossa América Latina, né? A grande importância de estar presente dentro desse assunto, que é muito cobrado nos vestibulares das universidades federais, universidades estaduais, e que professores do ensino fundamental como esta que vos fala, também cobram nas avaliações seus alunos, né, professor? Com certeza, esse é um assunto que nossa, a população do estado de Rondônia, que somos uma população de imigrantes, e nós falamos isso na aula passada, na primeira parte da aula, nosso estado é um estado que durante mais de 120 anos recebeu fluxos migratórios, né? Principalmente no final do século XIX, com o primeiro ciclo da borracha, depois na segunda metade do século XX, durante a Segunda Guerra Mundial, com o segundo ciclo da borracha, e a última metade do século XX, que foi principalmente movido pela expansão da fronteira agrícola. Então, o estado de Rondônia recebeu migrantes de todo o território nacional. Lembrando que as migrações internas no Brasil é um processo natural, que começa lá atrás, ainda nos ciclos coloniais. Né, professora? Porque é um processo de acompanhamento dos ciclos econômicos, primeiro com a extração da madeira, do pau-brasil, depois com os plantios de cana-de-açúcar, a criação de gado, depois a mineração. Enquanto os nossos ciclos econômicos vão se desenvolvendo, os fluxos migratórios vão
se espalhando dentro do território nacional. Nosso país é um país com 26 estados, mais o Distrito Federal. Um país onde cada estado tem uma população muito heterogênea, uma população bem miscigenada, se traduzindo num estado multicultural, num país multicultural, né, num estado-nação multicultural, com características muito bonitas e muito peculiares em sua religiosidade, sua alimentação culinária, né, em suas características culturais, folclóricas. Isso mesmo. Mas antes de adentrar, esse conteúdo, nós vamos passar para vocês um vídeo sobre migrações, que é um fenômeno global. Nós estamos falando sobre isso desde a semana passada. E eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nesse vídeo, porque ele vai dar números, dados, gráficos e econômicos, né, sobre a importância do processo migratório, e também vai definir, por exemplo, que o maior número de imigrantes são mulheres, professor. E o quão isso é importante também para a economia global. Tá bom? Vamos tentar colocar aqui para vocês agora Bom, pessoal, depois de passar para vocês esse rápido vídeo sobre que foi feito pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, né? Nós temos que falar sobre esse pacto global sobre migrações. E quais são os objetivos principais? Os objetivos claros desse pacto global é tornar a migração mais segura, ordenada e regular, porque é um direito do ser humano e, além de um direito, faz parte da Constituição humana, da nossa construção, né? Declaração Universal do Direito do Homem. Né? Exatamente. Abordar preocupações de governos e reforçar a soberania nacional e, além de reforçar a soberania nacional, lógico, garantir de maneira clara, objetiva e segura o processo migratório para todos. Lembram-se que na última aula nós falamos sobre as leis migratórias que transformaram, né, em alguns países um pouco mais dura, um pouco mais austerias essas leis de migração, mas que diante desse processo é preciso reconhecer que essas pessoas estão em vulnerabilidades e estão enfrentando vulnerabilidades dentro do seu local de origem, por isso a necessidade de migrar, e mesmo quando migrante ou um grande número de deslocamento populacional, eles continuam em vulnerabilidade, né? Reconhecer os vários benefícios que os imigrantes trazem para a comunidade de origem, trazem para a comunidade que eles estão indo, né? Além das remessas financeiras, as trocas culturais e sociais. Não é isso, professor? É muito importante esse pacto global, porque, veja bem, professora, a gente não tem como deixar de fazer uma análise histórica, nós precisamos contextualizar, buscando na história do processo imperialista na África, na Ásia,
a destruição de muito desses povos, dessas culturas, a desagregação, principalmente de suas formas de vida, de sustentabilidade, essa interferência direta a partir das grandes navegações, mas que se intensificou durante o século XIX com o imperialismo europeu e principalmente europeu e norte-americano, no continente africano, as interferências aqui na América Latina também. Isso atrapalhou demais muito esses povos, o desenvolvimento desses povos. O que acontece na África hoje, apesar dos conflitos étnicos, religiosos e muito atentado terrorista, os problemas econômicos, eles são oriundos desse imperialismo agressivo que os europeus praticaram durante mais de 200 anos no continente africano e na Ásia também. Então, nada mais justo do que um pacto global para que os países europeus possam receber, os países mais ricos e aqueles que mais sacrificaram, aqueles que mais exploraram esses continentes e esses povos, possam receber de uma forma ordenada, organizada, dando condições para esses povos, para essas populações imigrantes se desenvolverem, qualificando a mão de obra desses trabalhadores e inserindo essas pessoas em sua sociedade, no mercado de trabalho. E lembrando, gente, que imigrantes, como está para vocês aí na tela, são todas as pessoas que vivem em lugares diferentes daqueles em que nasceram. E já os imigrantes, né, os migrantes internacionais, são pessoas que vivem em países distintos daquele onde nasceram e, por estarem vivendo nesses países, são considerados estrangeiros, também são denominados nesses locais como imigrantes, como nós falamos para vocês. Nós temos 2 gráficos aí para vocês, e o primeiro gráfico, que tem como título Países com maior aumento no número de imigrantes, vocês veem aí a Síria como expoente, né, em primeiro lugar. E aí, só recapitulando o que nós falamos, que a Síria vive um conflito e que por isso se torna cada vez mais numeroso o número de pessoas fugindo, né? Lembra dos fatores de atração e repulsão desse processo migratório. E a Síria, infelizmente, ela entra nos fatores de repulsão: guerra, fome, falta de oportunidade de emprego, perseguição religiosa, política, cultural, enfim, o que acaba promovendo a migração, às vezes até forçada, de um grande número populacional. Em seguida, nós temos o Sudão do Sul, que apresenta também um índice elevadíssimo de processo migratório, a República Centro-Africana, São Tomé e Príncipe, Eritreia, Namíbia, Ruanda, Botsuana, Sudão, Burundi, enfim, total de muitos países. E se nós percebermos, né, professor, esses países estão localizados em qual continente, para situar nossos alunos? Continente africano, voltando a falar da questão histórica. Foi o continente mais explorado, junto com a parte asiática também, durante muitos anos do período imperial, do período imperialista, principalmente Europa e Estados Unidos. A Síria e o Sudão do Sul são questões também mais atuais, guerra civil, principalmente na Síria, desde o início da década, já no finalzinho ali dos anos 2009, 2010, né, que a Síria vem passando por uma série de dificuldades, Sudão do Sul também, muito genocídio e o problema da guerra civil interna dentro desses países, que provoca a migração em massa, a saída, né, o deslocamento em massa das populações desses países, visando principalmente os países receptores, que são os países da Europa e dos Estados Unidos. Bom, países receptores, nós temos em primeiro lugar os Estados Unidos, que fica na América do Norte, o subcontinente da América, que é a América do Norte. Alemanha, Rússia, Arábia Saudita, Reino Unido, Emirados Árabes Unidos, Canadá, França, Austrália, Espanha, são países que têm uma economia mais sólida, são países que estão em processo, sempre em processo de desenvolvimento econômico, mesmo que com aumento mínimo, mas sempre com aumento do desenvolvimento da sua economia, e que acabam se tornando países receptores. São os países que têm aqueles tópicos, professor, que nós falamos de atração. Ou seja, oferta qualidade de vida, oferta leis talvez mais brandas para esses deslocados populacionais, né? Oportunidade de emprego, né? Oportunidade de se inserir dentro da sociedade desses países, né? E acabar se desenvolvendo mais ainda a remessa financeira desses países e, claro, o que eles enviam para os seus países de origem também contribui para uma economia global. Mas lembrando, professora, que em algum desses países, principalmente os Estados Unidos, a legislação tem mudado nos últimos anos
e eles têm encontrado muita dificuldade de continuar se estabelecendo dentro desses países. Não somente na economia, mas principalmente de continuar vivendo nesse país. Estados Unidos, nos últimos anos, principalmente nesse último governo, eles têm dificultado a entrada e permanência desses imigrantes. No caso da Alemanha, no caso do Reino Unido, o Canadá, a França principalmente se destaca numa aceitação maior desses imigrantes, apesar que a xenofobia, o subemprego é uma característica muito grande da força de trabalho nesses países receptores, né? É isso mesmo. E em cima desses fatores de repulsão, que acaba a xenofobia sendo um fator de violência, nós trazemos alguns dados para vocês, como por exemplo, em 2015 havia aí em torno de 250 milhões de pessoas vivendo como imigrantes internacionais. Em termos de população, 3,3% da população mundial. É muito alto o número. E em 1960, lá no século passado, 79 milhões de imigrantes perfazendo cerca de 2,6 milhões da população mundial. Ou seja, nós temos um número que quase que dobrado, ou até um pouco mais de pessoas se deslocando atualmente, né? E aí leva à reflexão daqueles inúmeros fatores. Por que eles estão se deslocando? Para onde estão se deslocando? E a gente volta a falar para vocês sobre a razão desses processos, né? E as definições que estão aparecendo para vocês no slide sequencial, que é a tabela no canto direito de vocês, que fala sobre a categoria e a definição, né? E a quantidade em média desses refugiados, deslocados internos, requerentes de asilo e asilados políticos, né, que gira em torno sempre da casa de milhões para vocês, né? Então é importante falar dessas mudanças, é importante falar desse processo, né, de desenvolvimento, de deslocamento populacional, e as razões que fazem com que países africanos que têm aumentado o fluxo de imigrantes são diversas entre eles, né, professor? Porque a África ainda predomina em alguns territórios guerras civis internas, o que promove e acelera o deslocamento populacional. Verdade. Guerras civis internas, resultado de uma interferência direta, de uma falta de respeito muito grande durante o período da colonização africana por parte dos países europeus. Não respeitaram regras, não respeitaram territórios e acabaram criando problemas que se arrastam até os dias atuais. Lógico, os africanos também são responsáveis por todo esse processo. Agora, não podemos esquecer que a África tem uma região muito complexa, que é a região do Saara. Então essa região saariana é uma região difícil de produção de alimentos, é o maior deserto do mundo, ele pega de uma costa a outra do continente africano, ele vai da costa ocidental até a costa oriental, abrangendo toda aquela parte norte-africana. E nós temos na parte da África subsaariana, a África centro-sul da África e a parte sul da África, também temos vários problemas, não somente de problemas étnicos, mas terrorismo, problemas de seca, né, que é uma coisa muito comum no sul da África, em algumas regiões, e um continente muito pobre, um continente com uma renda per capita baixa, um continente cheio de problemas sociais e econômicos, além daqueles que nós já mencionamos. Isso faz com que esse continente seja o continente que mais tem imigrante espalhado pelo mundo. Vamos pontuar, professor, para eles, porque como nós estamos lidando com o público de médio e fundamental, é importante pontuar. Como o professor bem disse, professor Alex, então, quais pontos? Conflitos civis, terrorismo, pobreza, até mesmo a busca de oportunidades de empregos, né? Por aqueles que têm condições de deixar esses locais de maneira voluntária, né? Vem gerando aí esse número de deslocamentos. E abaixo nós temos um gráfico de deslocamentos forçados de 1997. Olha que interessante, galera. Eles pegam do final do século XX, 1997, até 2016, há 4 anos atrás. Então, o número crescente dessa população de refugiados, requerentes de asilo e deslocados internos só aumenta. Então, no ano de 1997, nós estávamos ali na faixa de 40, né? Milhões aí de população em deslocamento. E no ano de 2016, a gente já chega à faixa de 60, um pouco mais de 60 milhões de deslocados, né? Tanto entre refugiados e requerentes quanto os deslocados. Então é um número muito crescente, né? E a proporção de deslocamento ela tende a aumentar. Essa é uma projeção
que a Organização das Nações Unidas, que a Acnur, que a Secretaria Especial que cuida dessa questão dos refugiados, tende a mostrar para nós, né? Então aí cabe também uma reflexão, né, professor? O que nós estamos fazendo para melhorar o convívio entre as diferenças? Então, aí vem uma outra reflexão. Eu fiz algumas reflexões históricas. Vamos lá. Começando no período da colonização africana, asiática também. Só que como nos últimos 23 anos aumentou muito o número de refugiados, nós precisamos refletir sobre o porquê que isso está acontecendo. Então, nos leva, lógico, à questão da globalização. Claro. Que globalização é essa? Que globalização excludente é essa? Que processo globalizatório é esse? Nós produzimos, nós vamos falar disso um pouquinho mais na frente, mais alimentos do que a capacidade humana de consumir. Josué de Castro, Sim, grande com geógrafo, certeza. falava sobre isso já. Milton Santos também. Milton Santos. Nós produzimos muito mais alimentos do que os 7 bilhões da população mundial consegue absorver. Então vou além, professor. O Brasil produz a quantidade de alimentos suficiente para alimentar sua população e sobra. Então onde está o problema? O Brasil, eu não tenho esse dado concreto, mas o Brasil produz alimentos, acho que suficiente para alimentar mais de 1,5 bilhão de pessoas no mundo. Nós somos uma então potência. É a distribuição. Sem sombra de dúvida. Então essa globalização, lógico que ela é importante, ela continua sendo importante, ela precisa gerar não somente tecnologia, ela precisa gerar riqueza e distribuição igual. Ou melhor, mesmo se não for igual, não querendo ser utópico, ela precisa gerar uma distribuição melhor da riqueza. Ela precisa fazer com que o continente africano, o continente asiático, a América Latina tenha condições de se desenvolver, que a população desses países tenham qualidade de vida, mão de obra qualificada, que se invista na educação para que possamos ficar dentro de seus respectivos países. A migração por si só já é um impacto para quem sai de seu país, tem um impacto muito grande, é uma mudança, é uma ruptura, e para quem vai viver em outro país também é um grande problema, porque você tem que se adaptar a um novo cenário, a uma nova cultura, a uma nova religião, a uma nova linguagem. Então, as migrações do continente africano, que são as maiores, não aconteceram somente por causa do século XIX e século XX. Ela também continua acontecendo por problemas atuais, principalmente por causa da globalização excludente. E aí, professor, vamos pontuar uma questão quando o senhor fala de globalização, porque lembra logo o quê? Economia, não é isso? Bom, quais são os 3 setores principais da economia de um país, de uma nação? Primário, secundário e terciário. Verdade. Primário, setor agrícola, extrativismo vegetal, a pecuária, o agronegócio, né? Setor secundário, indústrias, industrializações. Nós temos aí um nível de industrialização muito alto. E prestação de serviço. E o setor terciário, o setor de prestação de serviço específico. A indústria, né? E que move, que é o comércio, que é o dia a dia, que é você, pai dos nossos alunos que está ouvindo aí, o trabalhador brasileiro, aquele que recebe seu salário no final do mês, porque ele está prestando serviço à comunidade, ou ele está trabalhando em algum comércio, aí ele vai lá e compra uma roupa, ou ele vai fazer o rancho no mês, como diz. Isso movimenta a economia. Então a globalização, para ficar mais didático, nós estamos inseridos nesse processo de globalização, nessa interdependência de mercados entre países, entre nações, entre continentes. E é importante definir esses 3 pontos da economia, porque já que nós somos uma potência do agronegócio, estamos despontando numa potência do mundo industrial, da tecnologia, por que não nos tornarmos uma potência na prestação de serviço? Que são os 3 pontos essenciais trabalhados pelos países em nível de desenvolvimento mais elevado. É verdade. O Brasil é um país industrializado, ainda com sérios problemas. Se a gente fosse olhar aquela classificação antiga, nós seríamos um país subdesenvolvido. Que nós deixamos de ser, lógico, né? Hoje nós somos um país em desenvolvimento. Temos uma indústria pujante, principalmente na região do eixo sul e sudeste, assim como o México, com vários problemas também. O Chile e a Argentina. São os 4 países da América Latina que têm uma indústria muito pujante. Porém,
ainda temos sérias dificuldades e grande parte da população desses países estão inserida no setor primário, que é o setor agrícola, pecuário, principalmente a nossa vizinha Bolívia aqui, que depende praticamente, única e exclusivamente de sua economia do setor primário. E isso acaba sendo um grande problema. A mão de obra não é pouco qualificada e a remuneração dessa população é uma remuneração baixa. O Brasil tem no setor secundário um setor bastante grande também, né? Onde a população tem bastante trabalho, porém, o setor terciário, que é a prestação de serviço, esse setor terciário é um setor muito grande para a sociedade brasileira. Nós precisamos investir muito nas indústrias, mais ainda, para que gere mais oportunidades de emprego e mão de obra qualificada. Com toda certeza. E a educação vai ser o ponto-chave, porque é nela que nós vamos ter a formação cidadã de mão de obra qualificada para o mercado de trabalho. Por isso que não dá para deixar de falar de investimento na educação, mesmo com uma temática toda ela voltada para migrações. Nós estamos falando de migrações internacionais, nós estamos falando de problemas geopolíticos, nós estamos falando de sociologia, de história, de geografia e de educação. Lembrando, eu sempre lembro isso nas minhas aulas, professora Patrícia, e não tem como deixar de mencionar isso agora. A Alemanha, no final do século XIX, antes da sua unificação, ela já tinha escola técnica. A Alemanha é um país hoje dos mais ricos do mundo, mais industrializado e que tem excelência na formação de seus jovens com mão de obra qualificada. Isso porque investe em educação técnico-científica ainda por volta de 1880, 1890. Século XIX. Século XIX. Vamos conversar com os nossos... Vamos lá. Internautas? Vamos lá. Rodrigo Silva, professor Rodrigo, bom dia. Bom dia, professor. Chay Júnior, parabéns, professores, que eu acho que é a professora Demar, né? Parabéns, professores, sempre trazendo temas relevantes, obrigada. Aline Pereira, ô Aline, tudo bem, minha amiga? Bom dia, parabéns pelo excelente trabalho, nós retribuímos e também pela sua excelência profissional. Nós obrigado. Que agradecemos, Aline. Douglas, nosso grandioso aluno Douglas Cardoso Alves. Professora Patrícia, quero mandar um abração pro Douglas, que é um aluno muito querido por todos nós. Um beijo grande, Douglas. Estamos juntos, estaremos juntos daqui um dia com aquele açaí, hein? Professora Patrícia, eu hoje estou mais perto do computador. Eu acho que eu vou começar a ler, porque eu tô sem óculos, né? Meu óculos não ficou pronto, né? Maria Pereira, bom dia. Seja Nova Mamoré, orientadora Maria Pereira Rosa. Muito obrigado, professora Maria. Heraldo Oromon, bom dia, Heraldo, obrigado pela audiência. Angeliane Vieira, nossa supervisora, bom dia, parabéns pela aula, professores, vocês são nota 10, obrigado. Professora, a senhora também. Néias Farias, nossa queridíssima professora de língua portuguesa, essa é excelente. Rita Moraes, parabéns, professores. Geógrafa, sempre ali na CRE, durante tantos anos, agora aposentada com merecimento. Eu quero ler esse comentário. Lauriane, que é a Lauriane Pinheiro. Eu acredito que seja a Lauriane, minha aluna do Paulo Saldanha, da área rural. Sério? Participando do nosso aulão. Foi minha aluna? Foi, a Lauriane. Maravilha. Lauriane, beijo grande. Beijo grande, Lauriane. Desculpa esse lapso de memória do professor. Maria da Conceição Zebalhos, a professora Conceição do Núcleo Tecnologia. Quero mais aulas com vocês. Estou amando. Opa! E nós também. Dar aula é o nosso sacerdócio. Olha quem está ali, professora Patrícia. Veja bem, a minha sua aluna e minha filha, Anitta Duarte. Bom dia, filhota. Deus abençoe. Acordou cedo hoje, né? Nath Neves. Bom dia, nobres colegas. Bom dia, nossa amiga Nath. Galera, obrigado pela participação, audiência, paciência de rever essas duas carinhas, que é quase tic-teco, Timão e Pumba. Lembrando, galerinha, quem não conseguiu assistir a aula ao vivo, a aula vai estar disponível no YouTube através da conta da CRE, da Representação Estadual de Ensino, ok? Pode entrar lá a qualquer momento e acompanhar a aula. Tô sentindo falta dos meus alunos do Simão Bolívar. Eu também tô sentindo falta da galera do... Cadê o pessoal da EJA? Cadê esse pessoal? Tá dormindo, gente? Acorda, vamos acordar, meu povo. Pessoal. Bom, falando de África, falando de América, nós precisamos também pontuar, né, essas questões, já que nós falamos de África, vamos falar sobre os migrantes americanos, né, que nós estamos nesse continente, né? A disparada de imigrantes americanos, mexicanos, Estados Unidos, galera. Estados Unidos e Canadá são os países que mais recebem dentro do continente americano o número de deslocamento populacional, né? E de onde essa galera sai? De onde saem esses deslocados? América do Sul,
América Central ou América Caribenha, como alguns costumam classificar também, né, na região do Mar do Caribe, né? E por quais fatores? E aí cabe o destaque de alguns fatores. Por exemplo, Honduras e Guatemala, eles saem marcados pelo processo de violência gerado por gangues e crimes organizados. Na Colômbia, que é onde vocês podem observar no mapa, ao lado direito de vocês, nós temos um círculo maior ali na região da Colômbia, e aí eu acho que vocês vão se lembrar do que tange o processo colombiano. Nós temos as Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, e o problema com o narcotráfico. Verdade, professor. As Farc já faz alguns anos que ela baixou, né? Suas armas, né? Isso. Mas o problema do tráfico ainda é grande. Ele foi muito mais intenso durante as décadas de 70 e 80 e início dos anos 90. A Colômbia foi a maior produtora de cocaína e teve os maiores traficantes de cocaína, muitos ricos, né? Mas os governos colombianos, alguns deixaram a desejar, outros atuaram de uma forma mais contundente em defesa da soberania e do povo colombiano. Lembrando que o povo colombiano sofreu demais durante esse período e, por consequência, houve a fuga, houve a migração em massa para os Estados Unidos. No caso de Honduras e El Salvador, problemas econômicos, sociais e também golpes de Estado, que é muito comum. Guatemala também passam ainda por dificuldades econômicas e pela interferência direta, infelizmente, de outros países que fomentam golpes militares, provocando sérios transtornos sociais, econômicos, levando a população a migrar. Mas é sempre bom, professora Patrícia, a gente dar uma contextualizada, é uma coisa que eu adoro fazer, às vezes fugir do script, né? Claro. Fugir daquilo que está ali e falar, por exemplo, do Brasil. Fala aí. O Brasil, os primeiros ciclos migratórios brasileiros, eles não ocorrem com a chegada dos portugueses em 1500. Ele vai ocorrer diretamente a partir de 200, 250, 300 anos. Ele começa efetivamente a partir do iníciozinho do século XIX, com a chegada da família portuguesa ao Brasil em 1808. Então, de uma hora para outra, 15 mil portugueses chegaram nos portos de Salvador e do Rio de Janeiro. Então, a nossa primeira onda migratória acontece nesse período. Aí, com as leis... onda, né? A grande onda migratória acontece nesse período, de portugueses, principalmente. Depois, a partir da segunda metade do século XIX, 1550, 1560, com as leis anti-escravidão que foram surgindo, lei Eusébio de Queiroz, né? A lei de sexagenário, que foi dificultando a entrada de escravos, mesmo sendo praticado de uma forma arbitrária e ilegal. Nós recebemos uma grande quantidade de imigrantes italianos, de imigrantes principalmente para trabalhar nas cafeiculturas do estado de São Paulo, no Sudeste. Então o Brasil também recebeu essas ondas migratórias a partir do início do século XIX, depois na segunda metade do século XIX, depois vem o fim da escravidão em 1888, e aí vamos entrar numa terceira onda de fluxo migratório e por aí vai, né? Durante os anos de governo Vargas também acontece a industrialização do Brasil e a importação de mão de obra. A década de 60, professor, nós tivemos a Marcha para o Oeste também. A Marcha para o Oeste, muito bem. A minha família, que é do interior de Mato Grosso, ela sai do interior de São Paulo, descendente de italianos, que migram, né? Vem para o interior do estado de São Paulo, migra para o interior do estado de Mato Grosso, sudoeste do estado de Mato Grosso, onde minha família está até hoje. Um grande abraço para vocês. Mãe está acompanhando a minha aula, mamãe fica assistindo a minha aula Show também. De bola. Eu sou de família de imigrantes, então, de deslocamento populacional. É muito bacana lembrar disso. Nós estamos com foco na África, na Ásia e na América Central, mas como eu disse, a aula é de geografia, a aula é de história, de sociologia, de economia. Então não tem como deixar de mencionar essa situação do Brasil. A partir do século XIX, nós começamos a receber esse monte de imigrantes que vieram de várias partes do mundo, começando com os portugueses que chegaram em 1808. Ok? Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Continuando esse processo, só para fechar sobre essa questão do Brasil, nós também temos a onda migratória aqui para o estado de Rondônia, na década de 60, né? As terras devolutas, a entrega de terras, né? Um pouco antes também, que acabou formando esse grande eixo do Cone Sul do território rondoniense, que é a qual nós fazemos parte
nos dias atuais. Essa já foi a terceira onda migratória. Lembrando que a primeira foi no final do século XIX, com o primeiro ciclo da borracha. A segunda foi durante a Segunda Guerra Mundial, com o segundo ciclo da borracha. E a terceira vem a partir dos anos 60 e 70, com a expansão agrícola aqui para o norte. Isso mesmo. Bom, os migrantes africanos, desculpa pessoal, eles apresentam 2 pontos para vocês nesse mapa que está ao lado direito do vídeo de vocês, que é os deslocamentos forçados em 2016. Bom, primeiro ponto que nós temos que lembrar, uma grande parte do território africano, principalmente essa África subsaariana, na África Central, você tem um nível de urbanização crescente. Então você tem a atração da população africana que vive, em grande maioria, na área rural para a área urbana, né? E os países que vêm enfrentando guerras civis, violência, dificuldade de desenvolvimento econômico, problemas com o desenvolvimento de emprego, quem tem condições migra para outros países, ou seja, se deslocam para outros territórios, né? Então, desde a década de 1970, inúmeros conflitos étnicos e políticos deram origem a esses fluxos, que mais ou menos contínuos, e são fluxos de refugiados, deslocados internos, imigrantes em busca de oportunidade de emprego, né? E até mesmo estudo. A xenofobia ou a aversão ao estrangeiro, né, tem aumentado entre essas nações e provocando reações muito preocupantes. Eu acho que vocês se lembram, os nossos telespectadores, não, nossos ouvintes, né? Telespectadores, se eu fosse do Faustão ou do Silvio Santos, né? Nós estamos saindo na imagem, então é telespectadores mesmo. William Bonner, Cecília... por aí. Então, veja bem, vocês se lembram que há pouco tempo atrás, há mais ou menos uns 3, 4 anos, um barco que virou no litoral com uma criança que comoveu o mundo inteiro. Não era um migrante especificamente africano, mas... Sírios, né? Era sírio, mas que isso é uma imagem que retrata o cotidiano desses deslocados, tá? A exceção dos deslocados internos colombianos que nós vimos no mapa anterior, né? De outros países americanos, existem vários casos que provocam essa gravidade de deslocamento. Incontestavelmente, infelizmente, a África, né, no continente africano, se observa uma situação precária de campos de refugiados que se espalham em vários países e que do continente, né, e que de forma bem explícita, né, e triste provoca uma disparidade dentro do continente africano, porque a África é rica no setor primário, na exploração mineral, vem se desenvolvendo na parte industrial, mas infelizmente, como o colega pontuou muito bem, o professor Alex, a globalização e essa exploração econômica provoca a disparidade, ou seja, o desenvolvimento econômico de uma maneira muito diferente entre os países e que acaba provocando um imenso processo de contradição de desenvolvimento econômico, né, professor? É muito importante lembrar que todos esses fatores que você está falando, professora Patrícia, ainda tem um outro agravante muito sério no continente africano, que sua parte rural, a sua parte interiorana, a agricultura não é de ponta, falta água, tem muito deserto, problemas étnicos, como já foi mencionado, religiosos. Então, isso faz com que a migração interna, os fluxos, o deslocamento interno também seja uma coisa muito problemática, porque as cidades acabam recebendo essa população. Muitas vezes eles não migram para outros países, mas sim para a zona urbana, e vai aumentar os bolsões de pobreza, a violência, e sérios problemas sociais, de saúde pública. Por quê? Porque o interior não consegue absorver, não há agricultura mecanizada, com exceção da África do Sul. A África do Sul tem um certo desenvolvimento, apesar de todos os problemas que eles enfrentaram, do apartheid, mas a África do Sul conseguiu um certo desenvolvimento em sua agricultura, e há, lógico, produções de vinho, produção também de vinho, né? Mas de azeite, enfim, de azeitona. Agora, o grande problema é que a zona rural, que é gigantesca desse continente africano, ela não consegue absorver a mão de obra dessa população interna. Então, eles acabam migrando para os grandes centros urbanos e aumentando os bolsões de pobreza porque não tem oportunidade de emprego. Isso. Bom, nesse novo slide que a gente está mostrando para vocês têm um gráfico aí abaixo que fala sobre os destinos dos imigrantes da África subsaariana em 1990 e até 2017, ou seja, final do século XX novamente, professor, e início
do século XXI, né? Então, o que a gente percebe? Que os imigrantes provenientes do norte da África e da Europa, na Europa, eram em torno de 3 milhões, né? E em 1990. E nós já temos em torno de 5,2 milhões em 2017. Já os imigrantes provenientes da África subsaariana, né? Como a gente pode ver no gráfico abaixo, eles tiveram um acréscimo ainda maior nesse continente, também no continente europeu e também em outros continentes. E aí nós temos uma imagem ao lado, professor, que mostra uma jovem mulher refugiada carregando um galão de água no campo de Dadaab, que eu acho que é assim que se pronuncia, na Somália. É preciso lembrar que abaixo do Saara, na África subsaariana, os problemas étnicos, os problemas religiosos são muito maiores. Na África saariana, pela dificuldade de localização numa região tão inóspita, mas que os africanos tiveram a capacidade de se desenvolver, de praticar o comércio, né, os povos beduínos, ali nós temos uma quantidade menor de conflitos, de problemas, principalmente na região do Sahel, que são as bordas do deserto, tanto de uma costa oriental até a costa ocidental. Eles conseguiram se desenvolver e ainda tem povos que vivem nessa região de uma forma tranquila, mas trabalhando com muita dificuldade, principalmente através do comércio. Agora, na África subsaariana, abaixo do Saara, a África o centro-sul da África e a parte sul do continente africano, os problemas são muito maiores, étnicos, religiosos e econômicos. E também dentro desse processo do continente africano, nós temos o processo de urbanização, que vai aparecer um gráfico para vocês no canto direito novamente, né? E junto vai aparecer essa carinha linda que vos fala, junto com essa carinha linda que também vos fala, com certeza, que vai falar um pouquinho sobre esse processo de urbanização do processo africano, na África, no continente africano. Então, o processo de urbanização, ele também é diferenciado dos demais em papel, né, em razão do papel secundário, como o professor Alex acabou de dizer, da industrialização, pelo aumento da produtividade agrícola em algumas partes do continente, né? E muitas vezes no continente são organizados economicamente em torno do Estado, e aí quando a gente diz Estado, setor público, né, que acaba ofertando a maior quantidade de emprego, melhor qualidade de salários, digamos assim, e até mesmo as edificações ou o desenvolvimento urbano desse território acaba ficando, por vezes, na mão do Estado, o que também é complicado, que também acaba diferenciando e até, digamos assim, atrasando, não sei se seria a palavra correta, professor, mas atrasando o processo de industrialização, quando o Estado toma muito para si o processo de desenvolvimento industrial no mundo atual. Sem dúvida. Nós estamos falando em um novo processo geopolítico, né? O equilíbrio é uma economia onde você consiga equilibrar a questão liberal com a questão do controle do governo. Você precisa impedir que o neoliberalismo agressivo possa provocar mais distorções do que o processo globalizatório já provocou. É necessária a intervenção do Estado, mas com equilíbrio. Não dá para o Estado controlar tudo. Isso vai inibir investimentos. Agora, esse investimento ele precisa estar atrelado a produção de riqueza e uma distribuição melhor dessa riqueza, para a população não sofrer tanto. Então, a economia de um país não pode estar toda ela controlada pelo Estado. Ela não deve ser estatal, mas também não podemos aceitar que o neoliberalismo seja implantado de uma forma irresponsável e que apenas os ricos tenham acesso aos benefícios. É preciso encontrar um meio termo, um equilíbrio de uma justiça social, de um processo de democracia muito mais voltado para uma distribuição mais justa da riqueza dos países. É isso mesmo. É importante lembrar que o desenvolvimento econômico ele tem que ser igual para todos, bem distribuído, assim como o processo de alimentação. E, como o professor bem ressaltou, os serviços públicos de saúde e educação acabam se concentrando nas áreas urbanas. E as áreas rurais, as zonas rurais, você tem um pouco menos de acesso, né? E principalmente nos vilarejos. A África ainda é muito recortada em vilarejos pela sua grande distribuição étnica, né, professor? Consequência disso é a grande quantidade de morte, de óbito que nós temos com doenças tropicais simples.
como diarreia, né, como malária, febre, além do problema da AIDS, que ainda é um grande problema no continente africano. É o continente que mais morre pessoas com AIDS, que hoje nós temos remédios super efetivos, né, para que controlam a doença. Então a África é o continente e mortes de doenças hoje controladas no mundo inteiro, ainda morrem mais pessoas. Mas aí eu vou jogar uma pergunta para eles. Vamos lá. Por quê? Por que vocês acham que ocorrem esses sérios problemas no continente africano? Que passa desde problemas simples, como nós acabamos de falar para vocês, de elencar, até o problema ligado ao processo de deslocamento populacional. Aí eu quero que vocês pensem, porque nós vamos ter migrações parte 3, né, professor? Lógico. Eu quero que vocês pensem, porque na aula de migrações parte 3, vocês possam participar respondendo esse questionamento, esse desafio para vocês. Agora, para responder isso, eu vou dar uma dica, professor. É preciso fazer uma construção histórica desse continente. De desenvolvimento... Isso. De colonização, que foram duas grandes ondas de colonização, lá com as grandes navegações, né? Depois do século XIX, com o neoliberalismo, ou com o neoimperialismo, perdão, que é um novo processo de desenvolvimento de colonização que se ocorre no mundo aí já no final do século XIX para XX, né? Duas grandes guerras que assolaram também esse continente. E pensem também no processo econômico atual, no global, em que a África é a grande... A gente fala África mãe porque os primeiros traços, né, os vestígios dos hominídeos estão ali, mas eu costumo dizer que a África mãe porque grande parte de tudo que nós utilizamos, os nossos aparelhos tecnológicos, como esse, vem de alguns países que pertencem à África. Até mesmo o lápis que você utiliza para escrever, né, professor? Verdade. Outra coisa. Pensem nisso, galera. É importante lembrar vocês que pelo YouTube, esses tipos de aula, eles estão tendo esse padrão de 1 hora, 1 hora e pouco. E esse é um assunto muito extenso. Esse é um assunto que nós temos que detalhar. Como eu disse, ele é explorado em geografia, história, sociologia, economia. Então a gente tem que fazer uma aula completa para vocês, contextualizando tudo e falando do nosso próprio estado de Rondônia. Então não dá para fazer isso tudo em 1 aula ou até mesmo em 2 aulas. Normalmente em cursinhos a gente faz isso em 3, 4 horas. Por isso que tem sido feito em 1 hora, 1 hora. A gente vai voltar falando sobre migrações novamente numa 3ª parte. E queremos também, professora Patrícia, entrar num assunto que a gente gosta muito. Nós vamos fazer uma abordagem, já que nós somos professores de história, nós vamos fazer uma abordagem também sobre uma temática histórica, né? Um assunto que nós adoramos, que nós amamos, que é a Idade Média, o sistema feudal e o surgimento, o embrião do que é o capitalismo que nós vivemos hoje em dia. Mas isso vai ficar para depois, não é? Isso vai ficar, porque senão você vai dar Alex e Patrícia dando aula aqui. Não, vamos esperar agora os colegas aparecerem, né? e a nossa coordenadora vai nos colocar agora por último, né? Para poder descansar um pouquinho e a gente retorna depois. É verdade. Tá bom? Bom, nós temos aí um outro gráfico para vocês, agora na parte esquerda do vídeo, pelo menos para nós é a parte esquerda, eu acredito que para vocês seja, né? Que é sobre o Sudão do Sul, refugiados e deslocados internos de 2016. Sudão do Sul que também passa por um processo de conflito, problemas econômicos, né? Conflitos étnicos, guerra civil, né? Então nós temos um número de refugiados que aumentou muito nesse país, que aí migra para onde, né? As setas, elas indicam para onde? República Centro-Africana, Sudão, Etiópia, Uganda, Quênia. E além disso, nós temos os campos de refugiados, como nós temos na imagem abaixo para vocês, né? O Sudão do Sul que apresenta aí um centro de refugiados, e 3 campos de refugiados. Vocês podem perceber pela imagem que esses campos de refugiados, eles oferecem um mínimo das condições de dignidade humana para sobrevivência, né, professor? É muito difícil. Lembrando, professor, desculpa. Sim, lembrando que esses campos, vocês podem ampliar a imagem depois ou até pesquisar, eles são construídos a partir da participação da ONU e da Acnur, né, professor? Verdade. E esses campos, ainda bem que eles existem, ainda bem, para poder pelo menos manter um mínimo de dignidade para esse povo, para esses povos, melhor dizendo, porque esses campos estão espalhados em boa parte do continente africano, no continente asiático e na Europa também, que recebe uma grande leva de imigrantes. Esses campos não têm a infraestrutura necessária
para o desenvolvimento pleno dessas pessoas, mas é aquilo que se pode fazer para poder receber, mantendo um mínimo de dignidade, para essa população poder sobreviver. Agora, dali, eles esperam a legalização ou ser enviado para alguns países, onde eles serão recebidos e aí sim inserido na comunidade local, através de trabalho, de qualificação, do estudo da língua, de oportunidades de se desenvolver e cuidar de sua família. Isso. Esses campos são campos que a imagem é muito impactante. É impactante, porque se vocês pesquisarem, por exemplo, fica aí uma outra dica, pesquise sobre o campo de concentração, não, pelo amor de Deus, o campo de refugiados na Turquia, né, professor? Que é a porta de entrada aí para a Europa, e existe, nós vamos falar sobre isso, sobre esse acordo, né, financeiro, mais financeiro do que humanitário, né, professor? Mas vamos lá, nós temos ali o recado da professora Rosiane de Oliveira, professora Esfera, obrigada, professora. Obrigado, professora. O Daniel V, corrupção e racismo ético. Olha que comentário impactante e que verdade. Faz parte desse contexto, Daniel. Não é seu aluno, não, amigo? Possivelmente. Obrigado, Daniel. Esse comentário é muito correto, né? Eu não sei se o Daniel, porque aparece ver, não estou vendo a foto dele, tem a foto dele ali, Paty. Mas também não enxerga. Tem um Daniel, que é nosso aluno, é venezuelano, ele mora na Bolívia, é um menino muito inteligente. Espero que seja ele. Se não for, por gentileza, se identifique aí, Daniel. A professora Rosiane Lodar. Parabéns, Fera. A aula está top 10. Obrigada, professora. Muito obrigado. Nós já estamos de 1 hora de aula e nós não chegamos temos ainda. Muita coisa aqui pela frente ainda. Minha Nossa Senhora. Professora, eu gosto muito de falar sobre a Etiópia, muito de falar sobre o Sudão. São países que sofrem muito com os problemas étnicos, os problemas econômicos. É um caos, é uma tragédia humanitária o que o Sudão passa, como a Síria também. E a Etiópia me faz relembrar a faculdade. Me faz relembrar a faculdade 15 anos atrás, porque a gente toma todos os dias, todas as manhãs, a gente toma um cafezinho preto, né? Esse cafezinho tão gostoso, tão bacana, que é a bebida mais consumida no mundo depois da água, é o café, né? É o café. No Brasil, então? E no Brasil também. E o Brasil e a Colômbia têm os melhores cafés do mundo. Além de sermos os maiores produtores, tem os melhores cafés do mundo. E o cafezinho, ele é originário das montanhas da Etiópia. Onde as cabras ficavam ali comendo a sementinha do café e se fortaleciam. A musculatura, o desenvolvimento delas eram maiores. Os pastores que praticavam esse tipo de atividade e a pecuária, eles observavam, e a partir dali nós começamos a consumir o café. A Etiópia é o berço do café, da agricultura do café no mundo inteiro. Isso aí. E o Daniel respondeu: sou eu, professor. Caramba, Daniel, que saudade de você, Daniel. Bota lá de novo, Paty. Coloca lá. Daniel, meu querido, que bom. Onde é? Peraí, minha gente, que eu tô achando. Achei. Daniel, que felicidade de encontrar. Já faz quase 8 meses que a gente não se vê. Sinto falta não só da sala de aula, de todos os colegas, mas sinto falta do nosso bate-papo diário, do aprendizado constante com você sobre nossa querida Venezuela. A gente sempre sentado ali na sala dos professores ou na biblioteca com os nossos papos longos. A gente marcava de se encontrar na biblioteca para poder conversar. Que bom, Daniel, que você está aí assistindo. Fico imensamente feliz. Espero que isso acabe logo para a gente se reencontrar novamente. Um grande abraço para você e para os seus pais. Prazer, Daniel, pela sua participação. Muito obrigada. A professora Betânia, minha vice-diretora, minha vice-diretora está assistindo a aula também. Parabéns assistindo aqui, professora Betânia. É professor, é aluno, é diretor, é coordenação, é vice-diretor. Ainda demais. Bem que a gente trabalha, né, professor? Tranquilo. Ainda bem que ainda trabalhando. Estamos aqui trabalhando. A Maria Pereira dando parabéns. A Angeliane, estou gostando muito da aula, aprendendo muito, sou fã dessa dupla. Pô, Angeliane, eu não tenho nem como falar o quanto eu sou sua fã. Minha primeira supervisora. Ela foi minha segunda, mas tudo bem. Fera. Vamos lá. Bom, nós estamos aqui com os migrantes americanos e africanos, suas consequências de chegadas e saídas, né? E nós colocamos uma imagem aí para vocês sobre famílias de imigrantes de somalis no Canadá em 2010. Olha a grande dificuldade, principalmente linguística, professor, aí, para chegar em um outro continente, com um outro processo de colonização cultural, e aprender uma nova língua, uma nova cultura e se adequar nesse processo, né? Sendo bem específico, até um pouquinho mais rápido, né? Para a gente poder adiantar, as consequências da chegada se dá principalmente o impacto cultural, a língua e o impacto cultural, e principalmente a qualificação desses profissionais. Eles não têm qualificação, chegam com muitas dificuldades econômicas, alguns chegam doentes, subnutridos. Então, esses países que recebem, eles têm que
atender essa população da melhor maneira possível. Primeiro, alimentando, cuidando de algumas doenças que eles chegam e qualificando essas pessoas para o mercado de trabalho. Lembrando que esses imigrantes são importantíssimos no mercado de trabalho, até para gerar os impostos necessários para o sistema previdenciário, para que esses países tenham, aqueles que estão com a taxa de crescimento vegetativo negativa, possam ter pessoas que pagam seus impostos para alimentar o sistema previdenciário no futuro. E as consequências da saída é a ruptura com seus lugares de origem, né? Deixam familiares, deixam história de vida, deixam suas casas, porque tem que fugir na busca de melhores condições de vida. E indo por esse caminho, professor, nós temos que pensar na qualificação dessa mão de obra para o mercado de trabalho. Lembra-se quando nós tivemos aquela onda grandiosa de imigrantes haitianos para o Brasil? Sim. Naquela época eu estava cursando uma disciplina do mestrado em Geografia na Universidade Federal de Rondônia e eu me deparei com uma situação muito interessante que eu vou compartilhar para vocês. Eu sou formada em História, tenho pós-graduação, né? Licenciado em História com especialização em Metodologia do Ensino. Estava cursando mestrado em Geografia, não concluí o mestrado por fatores que não entram agora aqui. E em uma das nossas aulas, nós fomos a um refeitório, né? Horário de almoço. Encontrei um haitiano com formação em robótica. Sabe qual era a função dele? Ele trabalhava numa empresa terceirizada no setor de limpeza. Não é um trabalho indigno, pelo contrário. Todo trabalho, ele é digno, desde que seja lícito, né, professor? Com certeza. Mas é para vocês perceberem a disparidade que existe entre esse deslocado que se chega em um território que tem uma formação superior em uma área tão escassa no território brasileiro, mas que por vezes, aí eu volto àquele comentário do Daniel, né, do seu aluno Daniel, porque esse racismo étnico, esse racismo com esses deslocados acaba colocando eles em condições de trabalho inferior. Verdade. E o pai do Daniel, por exemplo, é advogado. É mesmo? É advogado, é um venezuelano e é advogado. E está legalizando, está buscando a legalização dos seus documentos, da sua formação, para conseguir advogar na Bolívia, ou mesmo aqui no Brasil, que é um pouquinho mais complexo, para ver como isso corrobora com as suas informações. É isso mesmo, professor. Então, nós falamos aí sobre a classificação da mão de obra no mercado de trabalho desses imigrantes, né? Colocamos para vocês a dificuldade que muitos ocupam postos de trabalho de menor qualificação, como o professor Alex acabou de citar, eu acabei de exemplificar para vocês, né? Por um lado, isso é positivo porque aumenta a produtividade desse setor, que também necessita de mão de obra, né? E supre a demanda das funções que os habitantes locais não querem desenvolver, porque eles já chegaram a um patamar de qualidade de vida e desenvolvimento econômico per capita que eles não querem baixar isso. Sim, até porque tem informação. Eles têm informação, Exatamente. A grande maioria tem informação, então esse trabalho que exige pouca qualificação profissional acaba sobrando para esses imigrantes. Exatamente, professor. Pessoal, nós estamos aí já com 58 minutos de aula. Dá mais um pouquinho, não dá, galera? Vocês acham que dá para aguentar mais um pouquinho? Nossa coordenadora começou a olhar a sobrancelha para um lado e para o outro, mas eu acho que dá para poder ficar mais um pouquinho. Vamos lá, ela deu autorização. O pessoal está entrando, então vamos lá. Vamos continuar. Mas, focando nessa questão, esse grande deslocamento, ele provoca uma funcionabilidade da economia interessante. Dos países que enviam, ou seja, que enviam não, né? Dos países de origem desses deslocados para os países que eles estão, né? E aí vocês têm aí um outro gráfico ao lado, que eu acho que é... Pela nomenclatura, professora Patrícia, desculpa, são os países repulsores, né? Receptores. E os países receptores são aqueles que vão absorver. Isso. Então, pela nomenclatura atual, que é deslocamento, né? Os países que enviam são esses países repulsores. Isso, mas vamos lá. Quais são as dificuldades que esses deslocados enfrentam, professor? Vamos pontuar para eles. Dificuldade de aprendizagem do idioma, dificuldade com relação às ideologias xenófobas que existem ou racistas nesses territórios, que vem gerando violência, né? E não é em um único território, não é só na América ou na Europa, em todos os locais existe esse grande número, tá? E você tem na Europa alguns países com políticas mais restritivas que acabam por impedir a união também dessas famílias de imigrantes
né? E nos Estados Unidos se observa também um grande problema de xenofobia e preconceito. Também na Europa isso ocorre com grande continuidade, né? Na vida dessas pessoas. E esse número de imigrantes, eles passam por 2 pontos. A qualificação da mão de obra e mercado de trabalho, que nós podemos colocar como uma fuga de cérebro, talvez, para esses deslocados, né? E as remessas financeiras. Essas remessas financeiras são importantes para os países repulsores. Verdade, porque eles acabam enviando dinheiro para os seus parentes que ficaram nos países de origem, e normalmente em dólar, né? Ou em euro, que na conversão da moeda local de seus países de origem é muito mais valorizada. Em relação à questão da xenofobia, do racismo e principalmente o agravamento da legislação de alguns países, como nos Estados Unidos, eu não quero ser aqui redundante, mas é preciso lembrar, foram esses países que hoje são extremamente ricos, desenvolvidos, que foram os países mais imperialistas que existiram. Então esses países interviram, esses países mataram, esses países fizeram de tudo para poder trucidar a economia e a população de vários desses países do continente africano. Quando eu falo isso, são as potências europeias do período colonial e principalmente os Estados Unidos já no período da Revolução Industrial, a Inglaterra e os Estados Unidos. Então nada mais justo do que os povos sofridos desses países que mais foram sacrificados durante o período colonial, de reivindicar uma migração. Então é importantíssimo que a ONU, que a ACNUR desenvolva políticas de fato de aceitação dessa mão de obra, de aceitação desses imigrantes, porque é uma questão de justiça. É uma questão de justiça. Foram os países que mais massacraram esses povos, tanto na África, como na Ásia, como na América Latina. Isso. Pegando essa sua reflexão, professor, essa sua informação bem contundente, lembra do desafio que nós fizemos para eles? Verdade. Pega essa informação do professor e inicia a pesquisa desse desafio. Que eu falei para vocês o quê? 2 grandes levas de colonização nesses continentes. No continente africano, por exemplo. Então, por que o continente africano, que é um grande emissor de matéria-prima, acaba se tornando um país pobre? Então, pega essa reflexão do professor e dá uma pesquisada e a gente se encontra na parte 3, né? É verdade. Na parte 3. Eu não lembro se na França, eu não lembro se foi na América Central, mas eu lembro de uma faixa muito objetiva, onde os imigrantes reivindicavam. E deixaram claro, vocês estiveram aqui, agora queremos estar aí. Exatamente. Fato. Não tem como ir contra esses fatos, né, professor? Então essas medidas restritivas, elas acabam operando de uma maneira até mesmo violenta em alguns locais, né, professor? E provocando, lógico, o que nós chamamos de tensões e conflitos. Vamos lá, o João Paulo tá dando bom dia. Será que é o João Paulo, professor, amigo nosso? Eu acredito que sim. Parabéns pela aula. Paulo, se for aluno, João Paulo, também tem vários alunos que chamam João Paulo, né? A Marise, dando bom dia. A Janete Alves Ribeiro Rocha, parabéns, professores, obrigado. Marise, lá da CRE, né? Da CRE, bom dia. Bom dia, parabéns, professora. Obrigada. Obrigado, professora. A Rosinélia Gomes, bom dia. Kátia Alquiza, bom dia. E a Rosinelli, vocês são demais. Obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigado. Aí, vai chegando, galera, vai chegando. Vai chegando. Nós agradecemos a participação de vocês. E já com 1h03. Dá para estender um pouquinho mais, não dá, professora? Não, eu acho que esse tema aí vai ficar para a próxima aula, porque será? Esse tema é bacana. Tensões e conflitos. Nós vamos parar por aqui ou dá para poder esticar um pouquinho mais? Ah, não, amigo, esse tema aí é surprise. Porque nós vamos falar de seleção, nós vamos falar de Copa do Mundo nesse tema, lembra? Tá, beleza. E aí, professora? Vamos falar de Copa do Mundo. Pode ser? Vamos falar das seleções. Show de bola. Lembra da Copa, da última Copa? Fala aí pra essa galera. A seleção francesa, que foi campeã do mundo, era uma seleção que tinha uma grande quantidade, tem uma grande quantidade de atletas nascidos em outros países, né? Principalmente na África, né? A alemã também, a seleção da Alemanha também. A seleção da Alemanha também. Apesar que na seleção da Alemanha
esse fenômeno é mais recente. Sim. A Alemanha, ela a partir da Segunda Guerra Mundial, e durante muito tempo, uns 40, 50 anos, a Alemanha nunca teve um jogador naturalizado. Um dos primeiros, inclusive, foi brasileiro, do sul do Brasil. Acho que de Santa Catarina, acho que do Rio Grande do Paraná. Foi um jogador do Paraná. Paranaense. Paulo Rink. Depois, com a onda migratória cada vez mais intensa africana, hoje a Alemanha tem vários atletas também de origem africana, inclusive que foi campeão aqui no Brasil ganhando de 7-1. Não, para, essa parte do 7-1 não precisa contar. Agora, a seleção que mais tem e que é muito bonito de se ver é a seleção francesa, que é a atual campeã mundial. Exatamente. E aí, galera, essa aula ela fica para parte 3. Porque senão nós vamos ficar aqui até meio-dia dando aula sobre migrações. Dá uma olhadinha de quantos slides está faltando, professora. Gente... Eu acho que na próxima aula a gente consegue terminar. Se eu não colocar mais nenhum slide, né? A gente consegue terminar. Acho que a gente vai colocar mais nenhum, não. Vamos concluir nessa terceira parte. Mas, galera, é o professor João Paulo que está falando conosco. Obrigada, João, nosso colega de trabalho ali do Instituto Estadual de Educação Paulo Saldanha. É um grande prazer ouvir, aliás, ler seu comentário, a participação e seus parabéns, até porque você é um professor muito conceituado e respeitado. E galera, essa parte então sobre tensões, conflitos e que engloba aí essas leis mais duras e de como isso está presente na sociedade, de como nós estamos vendo isso no esporte, cultura e outros locais, ficará para a próxima aula, né, professor? Verdade, essa é uma parte mais atual, né? É uma parte onde a gente vai estar abordando aí a questão do esporte, a questão da cultura. Isso vai ficar para a próxima aula. Vai ser bem bacana também estar aqui com vocês. E lembrando, não vai ser somente sobre migrações não, viu? Vou voltar, quer dizer, Paty, sem ser repetitivo e redundante, nós também iremos trabalhar depois dos colegas de outras áreas. Nós retornaremos aqui com certeza trabalhando, porque o Enem é só dia 17 de janeiro e nós temos que cumprir nossa carga horária, não somente nas escolas, dando aula remota, atividade impressa, mas também dando aula online. Isso aqui está contando como trabalho, isso aqui está contando como aula que vai para o diário. Então, isso é extremamente importante, esse trabalho nosso, ok? A gente retorna numa próxima, inclusive com a temática histórica, que é uma coisa que a gente gosta, né, professora? Nós vamos trabalhar migrações parte 3, que é geografia, sociologia, economia e história. Isso. E depois, especificamente, a aula de história. A aula de história, possivelmente com Idade Média e as transformações econômicas. Vamos lá, depois outra surpresa. Tá bom? Galera, muito obrigado pela participação. Espero que vocês aproveitem a aula. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição para saná-las, tá? Fica aí o meu WhatsApp, 981377913. Tu sabe o teu WhatsApp? Maravilha, pessoal. 999-795534. É tanto 9 teu número, né, amigo? 999-795534. Isso.